Em 2005, foi-me encomendada a tradução do livro 1, depois explico isto de livro 1 e 2, do livro 1 de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Sairia pela editora Record em comemoração ao centenário, ao multicentenário, quantos anos eram? Sei lá, ao multicentenário do lançamento da edição Príncipes de Dom Quixote, exatamente este livro 1. Morava eu, então, no Uruguai e, no meio da tradução, assaltou-nos um problema imenso. Houve no Uruguai, em Montevidéu, eu morava num balneário de Montevidéu, afetou-nos um tufão de cerca de 190 quilômetros por hora. Nossa casa ficou inabitada, não havia luz, nós estávamos com nosso filho com 1 ano de idade, e a temperatura estava cerca de 0 grau. Então não tínhamos como aquecer a casa, não tínhamos nada. Fomos acolhidos numa capela da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e ali ficamos. Pois bem, ali mesmo, nessas condições, sem aquecedor, com 0 grau, com um bebê chorando, que eu terminei. Fiz mais da metade da tradução de Dom Quixote nessas condições. Bom, a tradução parece que ficou boa, ela é uma edição crítica, tá? É uma tradução crítica. O que quero dizer? É repleta de notas de rodapé, porque, claro, se trata de uma escrita de 400 anos atrás, já defasada com relação ao espanhol atual. Então é difícil, e como eu tentei na tradução mimetizar o estilo de época e o estilo próprio de Cervantes, assim como uma edição crítica, uma edição hoje de Dom Quixote em espanhol deve ser uma edição crítica, assim sua tradução ao português teve de ser uma tradução crítica. Havia mais de 500 notas de rodapé. Bem, é um livro árduo, naturalmente, mas auxiliado por edições críticas atuais muito boas. Foi encomendado pela Real Academia Espanhola, foi-me encomendado pela Real Academia e pelo Instituto Cervantes, e terminei no prazo, apesar das condições. Creio que ficou uma boa tradução. A tradução concorreu ao Prêmio Jabuti de Tradução. Eu já havia ganhado um prêmio antes, né? Bem antes, já havia ganhado um prêmio Jabuti. Fiquei entre os 10 finalistas e ganhou alguém que parece merecer o mesmo, foi o tradutor das 1001 Noites. De fato, traduzir do árabe é muito mais difícil que traduzir o espanhol, mesmo em espanhol antigo, porque é língua muito mais distinta da nossa e tal. Bem, fiz a tradução, vazei o português, o texto em português, em algo semelhante à linguagem de um padre Antônio Vieira, que era mais ou menos coetâneo, um pouco depois, né, de
Miguel de Cervantes, e está aí. Bom, este livro se esgotou pela Record, passaram-se os direitos para Abril, que o republicou em 2 volumes de capa dura, né? Também se esgotou e nunca mais ninguém publicou. Eu mesmo não tinha um exemplar, até que um aluno meu, generosamente, me enviou de presente, fiquei-lhe muito agradecido, um livro pela edição da Record. Bem, hoje eu vi, no outro dia eu digo, alguns meses já, eu vi um anúncio no Mercado Livre vendendo a minha tradução, né? A edição da minha tradução da Record por R$2.000. Ou seja, valorizou-se como um objeto raro de colecionista. Mas o que importa é que Don Quixote, propriamente dito, é o livro 1. O livro 1 era o Don Quixote. Era o livro escrito por Miguel de Cervantes. Já explicarei sua característica, sua natureza, etc. No entanto, um plagiador escreveu a continuação do livro como se fosse ele, Miguel de Cervantes. Então, Cervantes teve de escrever o livro 2 para que o personagem principal, Don Quixote, morresse ao final dele e assim já não houvesse possibilidade de plágio nem nada semelhante. Tá? Ele escreveu, a vida de Cervantes foi atribuladíssima. Ele era pobre, né? Sempre às voltas com dívidas, mas lutou na Batalha de Lepanto contra os turcos, nas tropas de João de Áustria, ou seja, nas tropas católicas convocadas por São Pio V, lutou na vitoriosa Batalha de Lepanto contra os turcos, mas levou um tiro de arcabuz na mão. E sua mão ficou deformada, praticamente perdeu a mão, por isso era chamado o Manco de Lepanto. Manco de Lepanto. Manco, para nós, é o que cocheia, né? A perna, né? Em espanhol, não. Manco é aquele a quem falta uma das mãos. Então, ele, Manco de Lepanto, foi herói na batalha e ia ganhar o posto de capitão e se dirigia em navio, em embarcação para receber o novo posto quando foi aprisionado pelos muçulmanos, pelos mouros, e preso numa prisão de Argel. Ali ficou, creio que 10 anos preso, muito tempo preso como escravo. Até que alguma ordem religiosa conseguiu pagar seu resgate, ele voltou para a Espanha e, voltando para a Espanha, foi preso por dívida, porque na época quem devia ia preso. E ele escreveu na prisão boa parte do Don Quixote, tá? Às vezes em papel de embrulhar pão, papel de pão, né? Era assim que ele escrevia o Quixote, sempre intercalado por momentos trágicos na sua vida. Ele acabou a vida muito pobre, muito doente, e se recolheu a um mosteiro, né? E ali faleceu nesse mosteiro. Bem, então isto, esses quiprocós da vida de Cervantes se refletem no livro, né? Por exemplo, ao final de certo capítulo, está Sancho Panza chorando porque lhe haviam roubado o burrico.
No exato capítulo seguinte, já está Sancho Panza montado no burrico outra vez. Sem nenhuma explicação. É claro que isso é um erro de continuidade. E há vários no livro. Na época até da tradução, eu pensei, não há outro jeito, há que manter os erros de continuidade em português, explicando-os, já que é uma tradução comentada, explicando-os em rodapé. Bem, mas o que eu gostaria de dizer falar do caráter deste livro. Todos sabemos que Don Quixote dá para todos os gostos. Os marxistas veem nele luta de classes. Até Chico Buarque traduziu uma canção, Sonhar mais um sonho impossível. Isso é da peça Don Quixote. Mas, na voz de Chico Buarque, ganhou uma conotação de esquerda. Bem, outros interpretam-no freudianamente ou junguianamente. Né? Enfim, para todos os gostos. E, na verdade, é muito simples. Sim, e ainda tem agora, do lado de cá, né, o grande historiador Rubem Calderón Buchet e outros bons católicos, bons autores, né, dizem que Don Quixote é uma crítica à Idade Média, à cavalaria da Idade Média, vista do ângulo renascentista. Bem, data vênia, vou ter de discordar não só de marxistas, freudianos e quejandos, mas também do grande Rubem Calderón e de outros católicos que pensam assim. A história é muito simples, o motivo é muito simples. Cervantes não quis ironizar, não quis mostrar luta de classes, não quis denunciar a Inquisição, não quis criticar a cavalaria, não quis criticar, ironizar a Idade Média, nada disso. Ele quis ironizar e ironizou as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria que começam na Idade Média e prosseguem no outono da Idade Média, século XIV e XV, e até no XVI, prosseguem, são um produto um pouco de certo ambiente gnóstico medieval. Né? É o ciclo bretão, começa pelo ciclo bretão. Né? Há o ciclo também de Carlos Magno, etc. Mas tem muito de gnose aí no meio. Né? A busca do Santo Graal, né? Amores adúlteros, né? Genevieve, enfim, há muito de gnóstico e de amor cortês, que era algo nunca muito bem visto pela Igreja na Idade Média, porque o amor cortês implicava, não raro, o adultério, porque o amor cortês, as canções de amor cortês, eram cantadas pelos cantadores para damas da nobreza casadas. Bem, então veio deste ambiente. E o traço destas novelas é o exagero. De um só golpe, o cavaleiro, um golpe de través, como se diz assim, mata 1000 adversários, 1000 inimigos. Além do mais, a figura do cavaleiro andante não houve na Idade Média. Não houve. Havia a ordem de cavalaria, né? Mas não o cavaleiro andante que sai pelo mundo a defender órfãos, viúvas e pobres. Não, isso não houve. Isso é parte da literatura, da novelesca de cavalaria. E realmente, em muitos casos, tais novelas beiram o ridículo. Né?
além de ser escritos num estilo pomposo, né, de frases intermináveis, repletas de subordinações, beirando o intrincado, né, e, em alguns casos, o incompreensível. É isto, exatamente isto, o que vai ironizar Cervantes em seu livro. Ele já começa mostrando um fidalgo, né, que era assim chamado hidalgo, o nobre pobre, que não podia ser cavaleiro. Depois o mostra querendo ser cavaleiro andante, que nunca existiu, porque, de tanto ler as novelas de cavalaria, se lhe secou o juízo. Ele perdeu o juízo. Tanto lê essas novelas que nem Aristóteles de Cervantes seria capaz de desentranhar seu sentido. O livro é irônico do início ao fim, ou quase, já matizarei um pouco o que digo, né? Então, o personagem é ridículo, tudo é ridículo ali, tudo. Em um lugar da Mancha de cujo nome não quero lembrar, não consigo lembrar. Este quer é assim, a máquina não quer funcionar, de cujo nome não quero lembrar, né? Vivia um fidalgo do gilance lanceiro, ou seja, a lança parada, não podia fazer nada, lance lanceiro, adarga antiga, rocim é o cavalo, rocim magro e cão bom corredor, é o galgo corredor. Bom, e depois começa a falar da comida que ele come comidas pobres, comidas de pobre. É um nobre decadente, que não pode ser cavaleiro, não podia ser cavaleiro, nem na Idade Média, nem no Renascimento, e nunca houve cavaleiro andante. Então trata-se de uma ironia da novela de cavalaria, né? Mas, como só ia ocorrer com os escritores, Miguel de Cervantes se enamora de seu personagem, que é encantador, né? Então, no meio do livro, muitas vezes ele se mostra até filósofo, com uma alta filosofia política, com um alto entendimento da arte, etc, etc. De verdade, de verdade. Mas o contrapeso para sua falta de juízo, né, é o bom senso rústico de Sancho Panza, né? Que é seu escudeiro, né? Escudeiro de um cavaleiro, ou seja, e ele se enamora, claro, é um personagem fascinante, mas o final é ele voltando enjaulado como um louco, e se segue no livro uma série de poemas irônicos a respeito de Don Quixote. Bem, mas como ele se apaixona por ele, quando escreve o segundo livro, conquanto ele continue sem juízo, no final, no leito de morte, tendo uma morte cristã, católica, ele, enfim, reconhece que não é Don Quixote, que não é um cavaleiro, e morre cristãmente. É um final bonito, né? Sério, né? Não é exatamente uma literatura picaresca, porque a literatura picaresca espanhola ou inglesa, Tom Jones, né, Barry Lyndon, também na Itália, na Catalunha, a literatura picaresca, nela, o personagem principal, o protagonista, é um mau caráter. Eu, particularmente, não gosto, embora goste de Barry Lyndon. Mas, ora, Don Quixote é louco,
mas não mau caráter. Ao contrário, é um excelente caráter. Então, não é novela picaresca. É coisa única. E realmente está correto quem diz que Don Quixote fundou o romance moderno. É verdade, é verdade. Ele funda o romance moderno. Eu até digo que ele funda e nunca mais foi ultrapassado no romance moderno. É uma obra máxima, com todos os seus defeitos, ou melhor, seus defeitos chegam a lhe dar um charme, um encanto. Um encanto, suas desigualdades, suas quebras de continuidade. É um encanto, tudo ali é um encanto, né? Talvez as passagens dele, meio amorosas, pastoris, já me acho meio piegas. Mas no meio dessa obra enorme, né, essa pieguice meio que se perde e ponto. É sensacional. Como esquecer o embate entre ele e os moinhos de vento? Impossível, né? Ou o diálogo entre Don Quixote e Sancho Panza, né? Sancho Panza, Don Quixote põe como elmo, como capacete, um urinol, chamava-se bacio, né? E Sancho Panza, realista, diz: mas o senhor vai pôr um bacio, um urinol na cabeça? Um bacio? Ele diz: não, isto é um elmo. O outro: não, é um bacio, é um elmo. Até que se irrita Don Quixote, diz: tá, é um bacielmo. Pronto. E continuou com o bacielmo, com o bacio urinol na cabeça, né? Bem, pode ser um urinol, pode ser sei lá, algo que os barbeiros usavam, enfim. Parece-me que era mais para urinol, mas tá, isto não importa muito, porque a palavra fica a mesma, entenda-se como se queira, como quiser. Então, é isto. Não se queira encontrar cavalo, chifre em cabeça de cavalo, entendeu? Não há nada disso, né? Vejamos o livro pelo que ele é, né? Desfrutemo-lo pelo que ele é. E sua ironia é muitíssimo, é mais que justificada. Porque as novelas de cavalaria, não me venham dizer que as novelas de cavalaria são lídima herança da Idade Média. São da Idade Média, mas de um dos seus aspectos mais negativos. Claro, não todas. Há uma cena em que o inquisidor vai ver, no livro, né? Vai ver que livros há que jogar na fogueira e quais os livros que se devem deixar. Alguns ele deixa, né? Os que ele deixa são certamente aqueles de que o próprio Miguel de Cervantes mais gostava. Então, nem tudo é porcaria, nem tudo é exagero total. Há algumas obras fantásticas, ainda que egressas, de certo ambiente um pouco gnóstico. Bem, mas é justificadíssima a ironia, é muito engraçada. O problema, para desfrutar do livro, é entender o que ele está dizendo, porque são coisas muito antigas, né? Daí a necessidade de uma tradução crítica, com nota de rodapé. Tendo-as, desfrutamos muito mais. Repito que hoje, quando revejo a tradução, não gosto de uma de outra coisa que eu fiz, mas, de uma maneira geral, parece-me bem, né? Hoje eram 2005, eu sem acesso à internet, sem nada. Já vi internet? Já vi. Sem acesso a nada, né, por causa do tufão, né? Eu fiz meio às escuras. Então, uma que outra coisa eu poderia ter feito melhor se eu tivesse hoje a facilidade, como tenho hoje a facilidade de acesso à informação na internet. Não tive. Bom, problema nenhum. Não é que haja erro, não há erro ali. Mas poderia
esta ou aquela coisa ficar mais precisa. Mas são coisas que me parecem minoritárias. Se eu fosse dar uma nota à minha tradução, a esta tradução, eu daria uma nota 8,5, coisa assim. Tá? Então é isto. Infelizmente está esgotado. Muitos me pedem, gostaria eu de poder oferecer-lhes, não posso, só tenho um exemplar, dado com carinho. Às vezes fico tentado a vendê-lo por R$2.000, mas não vou fazê-lo. Guardo com carinho, como lembrança de um momento especial da minha vida. E é isso. Tá? É um livro fantástico. Assim, uma boa tradução é a que saiu concomitantemente à minha. É a da editora 34, se não me engano, de Sérgio Molina. Tá? É uma boa tradução. Eu não faria muitas coisas que ele faz e ele certamente não faria muitas coisas que eu fiz. Mas é uma boa tradução, é uma tradução digna. Enquanto a tradução primeira dos Castilhos, né? Dos Castilhos, dos irmãos Castilho, que é bem escrita, eles eram grandes escritores, no entanto, é muito traidora do sentido do livro, né? E não passa todas as nuances, longe de passar, não recomendo. Há outras que são terríveis. Por exemplo, um personagem, diz o narrador, ele era surdo, com Z. Ou seja, ele era canhoto. E a tradução está como surdo. Né? Surdo, em espanhol, é sordo, com S. Surdo, com Z, seta, é canhoto. Tá? E a coisa é pior, porque o canhoto aí se referia ao demônio. Tá? A referência de sempre do canhoto ao demônio. Bom, então, recomendo a de Sérgio Molina. Não, parece que já houve outras traduções posteriores a estas, a minha e a de Molina, que foram de 2005. Mas eu não as conheço, então não posso dizer se são boas ou más, não posso dizer nada. Recomendo a de Sérgio Molina, se é que se encontra ainda também, né? Porque, dado o tempo, a indústria do livro é como a indústria dos CDs, né? Ela é voraz. Ela lança, depois não lança mais e ficamos a ver navios. Então, é essa que eu recomendo, tá? Além do mais, Sérgio Molina traduziu os 2 livros. Eu só traduzi o primeiro, tá? A edição Princeps, pelo 4º centenário, acho que foi o 4º centenário, né? Foi o 4º centenário, exatamente. Comemoração do 4º centenário da edição Princeps do Don Quixote, do que depois se tornaria seu livro 1. É isso. Muito obrigado, foi um vídeo mais informal, mas eu acatei aqui o pedido de um seguidor que no comentário pediu que eu falasse Don Quixote. Aqui está, tá? Até o próximo vídeo. O próximo vídeo em que falarei de literatura será de uma obra-prima, O Médico e o Monstro de Stevenson. É uma obra-prima e, como pretendo mostrar, o sentido dele, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Não é nada do que se diz o homem com suas 2 tendências ao bem e ao mal. Isto é interpretação moderna, tão estapafúrdia como as interpretações marxistas ou freudianas de Don Quixote. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não sei se o próximo será sobre o Médico e o Monstro, mas o próximo sobre literatura, sim, será sobre esta obra-prima pequenininha, nem chega a ser um romance, é uma novela de Stevenson, Robert Stevenson. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.